A paz do Senhor, povo de Deus, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edri, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificar o corpo de Cristo. Sempre pregando a palavra de Deus com zelo e com responsabilidade até que Cristo volte. Hoje eu estou aqui para gravar mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa EBD. E nós usamos a revista da editora Betel. E esse terceiro trimestre de 2022, nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte, os ensinamentos de Jesus. Hoje nós já estamos na terceira aula, a aula de número 3. Você que acompanhou a aula número 1, a aula número 2, eu tenho convicção de que você vai aprender. E a aula de número 3 será as mensagens das bem-aventuranças. Será lecionado no próximo dia 17 de julho, em todas as Assembleias de Deus do Ministério Madureira e as demais igrejas que assim aderem aos ensinamentos da editora Betel e usam a sua revista. Mas antes de eu começar o nosso vídeo, como eu sempre faço aqui, eu não canso de dizer isso, agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele está me dando aqui de ensinar a sua palavra, agradecer a você que é inscrito aqui no nosso canal, você que tem compartilhado, você que tem curtido, comentado. Continue nos ajudando com esse trabalho, que a sua participação é muito importante. E eu tenho uma meta esse mês, nós queremos chegar aqui a 500 inscritos no nosso canal, falta apenas 20 e poucos inscritos. Se você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp e pedir para os seus amigos se inscrever aqui no canal, eu não tenho dúvida de que nós vamos conseguir bater essa meta, amém? E você também que está passando pela primeira vez aqui no nosso canal, tem interesse de ouvir a palavra de Deus, de aprender, de crescer na palavra de Deus, na obra do Senhor, como obreiro aprovado que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus, esse é o canal certo para você se inscrever. Não cobro nada para você se inscrever aqui, é de graça e toda semana você recebe aqui aulas da nossa Escola Bíblica Dominical para edificar a sua vida, para que haja crescimento espiritual. E vamos para a lição? A lição de número 3, a mensagem das bem-aventuranças. Nós vamos ler aqui o texto áureo que está escrito: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, versículo de número 1. Verdade aplicada. As bem-aventuranças revelam que não há harmonia entre os valores do reino e os valores do mundo. Os valores do reino e o valor do mundo. Não há harmonia, tá vendo? Os objetivos da lição. Hoje nós temos que alcançar pelo menos 3 objetivos aqui para os irmãos, para os professores que vão dar suas aulas no domingo. É importante você ficar ligado para você aprender. Primeiro, apresentar as virtudes que alicerçam a vida cristã. Vamos aprender aqui as virtudes que alicerçam a vida cristã, bem-aventurado na presença de Deus. Segundo, destacar as virtudes que tratam a vida prática. Então, nós vamos ver as virtudes que alicerçam a vida cristã e vamos destacar aqui as virtudes que tratam a vida cristã. E o terceiro é mostrar o estilo de vida diferenciado do nosso mestre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Texto de referência está em Mateus, livro do evangelista Mateus, capítulo de número 5, a partir do verso de número 4. Vamos ler verso 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. É importante a gente fazer a leitura para que os irmãos saibam onde nós estamos localizados na lição. Amém? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia! Vamos para a nossa introdução da lição. As bem-aventuranças nos ensina claramente que com os valores transmitidos por Jesus, como os valores transmitidos por Jesus são contrários àqueles adotados pelo mundo. Aleluia! Vamos orar, pedindo a direção de Deus. Aqui o nosso motivo de oração da revista é: ore para que a Igreja de Cristo pratique o verdadeiro Evangelho. Ore comigo neste momento. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, que teu nome seja louvado e glorificado neste momento através de nossas vidas, que o Senhor venha manifestar o seu poder através desse vídeo, que através, Deus, desses ensinamentos, o Senhor, Deus, possa levar luz, Deus, ao coração desta pessoa que está me ouvindo nesse momento,
aqueles que estão com dúvida acerca da tua palavra, que possam ser esclarecidas. Deus, que essa pessoa venha a ser abençoada, venha a ser edificado e tenha a sua vida transformada através do teu evangelho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos, professores, alunos. Semana passada vamos dar aqui uma pincelada na nossa lição passada, porque é importante a gente recapitular o que a gente aprendeu na segunda lição. Na segunda lição nós aprendemos sobre os alicerces da vida cristã, a humildade, nós aprendemos sobre a humildade, o alicerce da felicidade cristã. Aprendemos que a humildade é o alicerce, é a base da vida de um cristão, aquele que se esvazia de si mesmo, aquele que reconhece a sua condição diante de Deus e busca a presença do Senhor, o melhor lugar para estar. Então, a humildade que nós estudamos semana passada é aquele que se esvazia de si mesmo, assim como Cristo se esvaziou de si mesmo, veio a esta terra, morreu como homem, viveu como homem, morreu como homem, e aqui padeceu por todos os nossos pecados, mas ele foi honrado e foi glorificado, e o seu nome foi exaltado acima de todo nome. Então, a humilhação, no final, ela traz exaltação. Todo aquele que é humilhado será exaltado. Então, porque Deus, ele trabalha desta forma. Deus, ele abate o soberbo, mas ele exalta aqueles que se humilham. Então, se você tem se humilhado na presença do Senhor, se você tem sido uma pessoa humilde, essa é a base que você precisa para a caminhada cristã. Então, nós vimos na primeira lição como foi montado a estrutura do sermão, aonde se localizou. Na segunda, a gente aprendeu sobre o alicerce da vida cristã. A porta de entrada é a humildade. Porém, na terceira lição, nós vamos dar continuidade sobre as bem-aventuranças. Na segunda lição, a gente estudou apenas sobre o versículo de número 3, é a bem-aventurado é os humildes de espírito. Nós lemos aqui, ó, bem-aventurado aqui, ó, é os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, a gente focou na lição de número 2. Hoje, a gente vai dar continuidade na lição de número 3 dos demais versículos do capítulo 5, a partir do verso 4. E aqui, como verdade aplicada, a verdade aplicada aqui que o nosso pastor, nosso bispo coloca aqui, bem-aventurados que as bem-aventuranças revelam que não há harmonia entre os valores do reino e os valores do mundo. Então, nessa lição aqui, nós vamos falar sobre valores, sobre ética cristã e ética moral. Ou seja, os valores do reino de Deus, os valores que Jesus estava ali passando para os seus discípulos, para os seus ouvintes, era totalmente contrário aos valores humanos daquela época. Como nos dias atuais, os valores de Deus, eles são imutáveis, não mudam, a palavra de Deus não muda, porém o mundo ele passa por transformações e os valores, dependendo da época e estação do mundo, ele tende a mudar as suas características e mudar a direção. Porém, a palavra de Deus não muda. Está aí porque muitas pessoas dizem que os evangélicos cristãos são quadrados porque não evoluem. Nós praticamos a palavra do nosso Deus e continuaremos firmes na presença do Senhor, nos santificando. Não importa que o mundo adote como valor, como ética, nós continuaremos firmes porque nós valorizamos o reino de Deus. Nós sabemos que fazemos parte desse reino e precisamos andar de acordo com a vontade do nosso Deus. Então, nós vimos aqui na introdução claramente que os ensinamentos de Cristo eram totalmente contrários àqueles adotados pelo mundo naquela época. Então, as pessoas que vieram ouvir Jesus aí no Sermão do Monte, eles tinham uma visão sobre o mundo, a visão humana. Porém, quando Jesus trouxe e implantou o reino, as pessoas viviam sob o reino da lei. A lei fala isso, a lei diz aquilo. Os fariseus é que tem a última palavra. Porém, quando Jesus chegou, trouxe um outro ensinamento, um ensinamento totalmente diferente, um ensinamento celestial, um ensinamento que ia mudar a vida daquelas pessoas, que ia transformar os corações dele, porque não adianta a gente aplicar valores humanos e mundanos, se não há transformação de vida. Então Jesus ele trouxe um ensinamento totalmente novo, dizendo é necessário nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode nem ver o reino do céu, imagine entrar no reino que Jesus estava ali implantando bem no início do seu ministério. Então, de início de conversa, nós vamos ter esse tema aqui sobre valores humanos e valores celestiais. Então, cabe a mim e a você uma escolha. Eu já escolhi obedecer os valores espirituais, porque eu faço parte desse reino, eu sou um servo no reino de Deus, e como servo desse reino, eu preciso seguir todas as normas de ética cristã
que assim o nosso Deus estabelece para nós. Vamos para o primeiro tópico? As virtudes que alicerçam a vida cristã. Cada bem-aventurança descrita por Jesus é consequência de uma atitude adotada, o qual expressa os valores que norteia todos que procuram viver segundo as leis do reino de Deus. Então, presta atenção que todas as bem-aventuranças é consequência de uma escolha. Então, aqueles que choram serão consolados. Aqueles que, tá vendo aqui? Os que choram serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Então, para cada atitude humana, existe uma reação de Deus na nossa direção, trazendo a felicidade e a alegria que nós tanto almejamos, mas para isso nós precisamos nos adequar a tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Então, nós precisamos viver literalmente a palavra de Deus, nós precisamos ser realmente cristãos, nós precisamos ter a identidade de Cristo para que nós possamos gozar dessas bem-aventuranças. Por quê? Naqueles dias se entendia que as pessoas humildes eram as pessoas desprezadas, que não tinham valor algum. Porém, essas pessoas, elas procuraram Jesus, essas pessoas queriam ouvir a palavra do nosso Deus e por isso elas foram bem-aventuradas, porque elas tomaram consciência e convicção de que elas não tinham nada, de que elas não representavam nada e que elas precisavam depender totalmente dos ensinamentos de Jesus. E por isso, elas foram bem-aventuradas, porque delas é o reino do céu, porque elas são humildes, são pessoas que não estão cheias de si mesmas, não são autossuficientes, são pessoas que reconheceram e viram em Cristo um ensinamento diferente, um ensinamento com autoridade. Então essas pessoas procuraram Jesus para ouvir a sua palavra, e por causa disso, Jesus teve elas como pessoas felizes, pessoas bem-aventuradas, pessoas que estavam procurando estar na presença de Deus. Então, enquanto os fariseus, os escribas estavam lá na sinagoga aplicando a lei diz isso, a lei diz aquilo, as pessoas humildes estavam atrás de Jesus, porque Jesus tinha um verdadeiro ensinamento do céu. Jesus estava estabelecendo as leis do reino. O novo reino que Jesus estava implantado, o reino de Deus, estava sendo implantado. Então as pessoas que estavam ali, que eram consideradas inúteis e humildes, pobres, o pitoco daquela época, estava ali para aprender aos pés de Jesus. Então, está aí as virtudes que alicerçam a vida cristã, a humildade. Então, o nosso escritor, no primeiro tópico, no tópico 1, subtópico 1.1, ele traz aqui os alicerces de toda a felicidade cristã. Então, ele traz aqui à memória a nossa lição passada, a aula de número 2. Ele traz aqui algo sobre a humildade. Então, dizendo, essas virtudes se assemelham como uma rocha cuja casa é edificada, onde todos os fatores externos podem agredi-la e sequer abalar a sua estrutura. Então, quando a pessoa é uma pessoa humilde, uma pessoa que reconhece sua dependência de Deus, ela está com a sua casa edificada na rocha, está com uma casa que ela está alicerçada. Nada é externo, os fatores que acontecem ao seu redor, nada vai abalar, porque ela sabe que a felicidade dela está em Deus e que ela não coloca a sua confiança nas coisas desse mundo, porque ela é totalmente dependente do Senhor. Então, ela se enche na presença de Deus e se esvazia de todo eu, de todo egoísmo, de toda autossuficiência e procura Deus. E é por isso que ela está com a vida alicerçada na rocha. Ela é como uma casa alicerçada na rocha e nada lhe abala. Vem os tempos, os ventos, as tempestades e aquela casa continua de pé. Então essa casa sou eu e você, quando nós reconhecemos a nossa pequenez diante do nosso Deus, reconhecemos que nós não somos nada e nós somos pessoas que somos dependentes de Jesus, então o Senhor nos fortalece. Então nada no externo vem nos abalar, nada tira a nossa alegria, nada tira a nossa felicidade, porque a nossa felicidade não está no externo, no nossos resultados humanos. Nossa felicidade está em Deus, que tudo pode. Então, esse é o primeiro tópico que o nosso escritor colocou aqui. E ele ainda fala assim, ó, o vazio é aquele o vazio, vamos ler de novo aqui. Pobre de espírito também é aquele que dá mais sentido, porque retrata alguém que é vazio, que nada tem e que vive em total dependência do Senhor. Então, ao contrário, as pessoas autossuficientes, elas não conseguem alcançar a graça de Deus. As pessoas autossuficientes, elas não contam com a graça de Deus, até porque elas acreditam que são autossuficientes em si mesmas, conseguem com a força dos seus braços, com o poder da sua riqueza, com a sua intelectualidade. Então elas acreditam que não precisam do ensinamento de Jesus, e essas pessoas nunca alcançarão a graça de Deus, porque Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele concede graça aos humildes, aqueles que se vaziam de si mesmo e reconhecem a sua condição de pecador diante do nosso Deus, reconhecem que precisam de Jesus. Aí sim, essas pessoas alcançam a felicidade completa. Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o subtópico 1.2, consolo para os que choram. Aqui, o nosso autor já vai colocar aqui o capítulo 5, o verso de número 4. Verso número 4. Bem-aventurado os que choram. Percebe que esse estudo ele é totalmente sistemático. A gente vai estudar versículo por versículo dentro dessa lição e essa lição vai crescendo à medida que a gente vai passando por ela, e no final você vai ver que é algo poderoso para a minha vida e para a sua vida. Então, consolo para os que choram. Quem nesse mundo nunca chorou? Quem nunca chorou? Eu já chorei. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo já chorou por alguma situação, por uma perca de alguém que você amava muito, que se foi, por algo que você fez que não agradou o Senhor, e talvez você reconheceu que precisava de perdão e você chorou na presença de Deus. Então, existem N fatores para que as pessoas venham chorar, até mesmo porque Jesus, ele chorou. A Bíblia diz lá em João 11:35, que Jesus chega ali em frente ao túmulo que Lázaro foi colocado, e Jesus chorou, porque Jesus, ele era também Deus e era também homem, ele era Deus e homem. Então, ele tinha as duas identidades. Então, na parte humana, Jesus chorou, porque Jesus tinha sentimento, Jesus tinha fome, tinha sede, e Jesus também tinha um sentimento, tinha um estado de espírito de choro. É um estado de espírito que as pessoas passam por momentos na vida em que as lágrimas, elas são inevitáveis, elas vão acontecer. Então, assim como aconteceu com Jesus, eu tenho certeza que com você também e comigo acontece. Então, tem muitas pessoas que dizem por aí que o homem de verdade é aquele que não chora, o homem bambambam é aquele que nunca está por baixo, sempre está lá por cima, mas na verdade o homem de Deus, a mulher de Deus, que sabe que passa por dificuldade nessa vida, elas vão chorar, elas vão passar por dificuldade, mas esse tópico aqui está nos indicando que nos dias em que vivemos, existem pessoas que pensam que a felicidade oferecida por Cristo é semelhante ao padrão do mundo. Ou seja, as pessoas vêm para o Evangelho, vêm para Cristo, acreditando que não vão mais sofrer, que não vão mais passar por dificuldade, que não vão mais passar por luta, por tribulação. E na verdade Cristo não nos ofereceu isso nessa terra. Cristo nos ofereceu salvação, santificação das nossas vidas e como algo de Deus dado de graça, porque o Senhor nos concedeu essa graça da sua salvação. Porém, felicidade, sucesso, isso é fruto de trabalho. Jesus assim tem misericórdia de cada um de nós e nos abençoa, nos agracia com algo material, com algo que nós estamos precisando, mas o foco do Evangelho não é isso. Mas na verdade, o que nós vemos nesses últimos dias é um Evangelho onde as pessoas procuram Cristo apenas para satisfazer as suas necessidades físicas, suas necessidades financeiras, satisfazer o seu ego, para crescer financeiramente. Isso é muito bom, a pessoa prosperar financeiramente, mas o foco do Evangelho não é isso. O foco do Evangelho é salvação, é a graça salvadora de Jesus, é a humildade na presença de Deus que vai proporcionar uma felicidade que o mundo não entende, uma felicidade que o mundo não tem para te oferecer. Só Jesus tem na sua presença. Então, quando você entra na presença de Deus com o coração contrito, com o coração humilde, você recebe a alegria de Deus, no automático, irmão. Você se humilhou, Deus desce com a sua graça, vê, Deus sonda o seu coração, vê ali como é que está a sua vontade de o adorar, o seu espírito em direção ao Senhor, e o Senhor te agracia com a sua poderosa presença. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus, é nos levar, aleluia, à adoração ao nosso Pai e nos fazer reconhecer a nossa pequenez diante do nosso Deus, e todo dia nós precisamos estar na presença do Senhor. Então, nós podemos ver aqui que ele dá um exemplo aqui, Esaú chorou, mas não houve arrependimento. Quantas pessoas até choram, até derramam lágrimas, mas não há arrependimento. Por quê? Foi um choro, um choro falso, um choro, o povo diz choro de crocodilo, lágrima de crocodilo. Não houve arrependimento, mas o choro onde há arrependimento, onde há coração contrito, onde há mudança de direção, com certeza esse choro ele vai promover uma mudança de vida e a pessoa vai alcançar o perdão de Deus, e alcançando o perdão de Deus, ela vai ter uma vida plena na presença do Senhor, onde os fatores externos não abalam mais ela, porque ela está na presença de Deus. Então, bem-aventurados que choram pelos seus próprios pecados. Pessoas aí, quantas pessoas não têm a ousadia e coragem de chorar
porque quando reconhece que são pecadoras, elas não se entregam a Jesus, elas endurecem o coração e elas não choram pelos seus próprios pecados, mas quando a pessoa chora, reconhecendo que é um pecador, uma pessoa que precisa do perdão de Deus, com certeza, irmão, essa é uma pessoa bem-aventurada porque ela está reconhecendo que ela precisa nascer de novo, ela precisa ser regenerada, ela precisa receber um novo coração. Não esse coração de pedra que ela porta desde quando nasce, mas um coração segundo o coração de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A consciência do nosso estado deve conduzir ao quebrantamento e à contrição. Tá vendo? Quando nós reconhecemos, aí as lágrimas rolam, aí há sim um quebrantamento dentro de cada um de nós, assim como aconteceu comigo. Eu não tenho dúvida que aconteceu com você também, professor, e você vai passar essa mesma experiência para os seus alunos, para as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, porque você, professor, você é um influenciador da palavra de Deus dentro da sua classe, então você tem que levar as pessoas, aproximar as pessoas para perto do nosso Deus, para que as pessoas venham conhecer a Jesus, para que as pessoas venham se entregar a Ele, venham entregar com o coração contrito, mesmo que as lágrimas vão rolar, mas aí vai haver mudança de vida, aí o nome do Senhor será glorificado. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos para o tópico, subtópico 1.3. Eu gosto muito da aula assim, irmãos, falando tópico por tópico, para que os nossos professores, os nossos alunos, fiquem bem inteirados acerca da visão da lição. 1.3, a herança dos mansos. Então, enquanto o subtópico 1.2, Jesus oferece consolo para os que choram, Jesus oferece consolo para aqueles que choram, no 1.3, no ponto 1.1, subtópico 1.3, Jesus oferece a herança para os mansos. Então nós vamos ver o que é uma pessoa mansa, uma pessoa que ela tem essa virtude da mansidão, ela porta essas virtudes da mansidão. Acerca da mansidão, John Stott comentou: a condição pela qual tomamos posse da nossa herança espiritual em Cristo não é a força, tá vendo, dos nossos braços, mas a mansidão, pois é tudo é nosso e somos de Cristo. Então, a mansidão é algo que nos dá a condição de alcançar a herança espiritual que temos para nós, porque as pessoas naquela época de Jesus, quando Jesus estava ali aplicando o Sermão do Monte, nós podemos ler na história de Israel, do mundo bíblico antigo, nós vamos ver que para as pessoas conquistar a terra, elas tinham que lutar, elas tinham que guerrear, elas tinham que se preparar para a guerra, o Senhor os abençoava ali, e elas iam para a batalha. Israel, por muitas vezes, batalhou para recuperar a terra de Canaã. Então, vários e vários servos do Senhor precisaram guerrear para ter a terra. Então, olhando nessa ótica aí, podemos perceber que para as pessoas, ser manso não alcançaria a terra, porque a terra seria alcançada pelos que fossem valentes, pelos bravos. Então, até mesmo quando, por exemplo, o rei convocava os soldados para uma guerra, ele não chamava aqueles homens mansos, ele chamava aqueles homens simples, aqueles homens bravos, aqueles homens valentes, que ele tinha certeza que no final ganhariam aquela guerra e conquistariam aquela terra. Porém, Jesus estava aplicando ali um ensinamento totalmente contrário do que os valores humanos proporcionavam naquele dia. Porém, o Senhor estava dizendo assim: bem-aventurados os mansos, porque, aqui, bem aqui no verso C, bem-aventurados os mansos, no versículo 5 do capítulo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, os mansos são aqueles que herdarão a terra. Que terra é essa que Jesus está prometendo? É a terra celestial. É a terra na qual nós não precisamos batalhar com a força dos nossos braços para conseguir. Basta apenas nós nos colocar na presença de Deus e tendo Cristo como cabeça de tudo. E com certeza, irmão, nós alcançaremos essa terra prometida. Nós alcançaremos, porque essa é uma herança que o Senhor nos deu. Herança para os mansos, herdarão a terra. Aleluia. Não é para os valentes, para aqueles bravos, não. Lembra quando foram prender Jesus, que Pedro arrancou sua espada e cortou a orelha ali do soldado, e Jesus foi lá, pegou a orelha do soldado e colocou no lugar, dizendo para Pedro que os bravos, dizendo para Pedro que aquilo não era aquela forma de se lutar para conseguir alcançar as coisas espirituais de Jesus, que Jesus tinha para oferecer, mas era com a mansidão. Jesus foi manso,
Jesus foi levado a matadouro como ovelha muda. Jesus em nenhum momento revidou, porque ele sabia que no final a vitória viria e ela veio. Jesus foi vencedor, ele venceu o inferno, venceu a morte, venceu todos os principados e potestades, sabe para quê? Para nos dar a nossa salvação, para que nós possamos ser pessoas mansas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E você tem sido manso? Ou você tem sido uma pessoa explosiva aí, que ninguém pode olhar feio para você, que você já quer brigar, você já quer bater, você é o valentão? Irmão, os valentão não herdarão terra, quem herdarão terra serão os mansos, aleluia. Os humildes recebem o reino, que está escrito aqui, tá vendo? Os humildes recebem o reino, que é na primeira edição, no tópico 1, sobre tópico 1.1, aqui como recompensa, os que choram receberão o consolo de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e os mansos herdarão a terra, conforme está em Mateus 5,5. A mansidão é a característica de uma pessoa que demonstra autocontrole e moderação. Então, uma das características de uma pessoa mansa é uma pessoa que tem a capacidade de ter autocontrole e moderação. Ela em meio de um caos, de uma situação difícil, ela não procura resolver da maneira como os homens comuns resolvem. Ela procura resolver de maneira equilibrada, ela tem equilíbrio espiritual em Cristo. Sabe por quê? Porque ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa mansa, é uma pessoa equilibrada. É o que nós estamos precisando nesses dias, irmão. Quantas pessoas nós encontramos na rua desequilibradas, pessoas que por qualquer motivo estão puxando uma arma para tirar a vida de uma outra pessoa, xingando, se espancando no meio da rua. Diariamente nós vemos aí no noticiário da televisão pessoas querendo ser mais forte do que a outra. Sabe por quê? Porque são pessoas que não têm essa característica de mansidão, são pessoas que não têm o autocontrole, são pessoas descontroladas. Mas graças a Deus, o Espírito Santo ele controla a vida de todo crente que é cheio do Espírito Santo, todo crente que se entrega para ele, todo crente que tem a presença de Deus na sua vida, que tem Jesus dentro do seu coração, ele é uma pessoa que tem o autocontrole. É claro que em algum momento da vida pode acontecer da gente se irar, mas dentro dessa ira nós sabemos dividir as coisas, nós sabemos até que ponto nós podemos avançar, porque nós temos autocontrole. Isso eu tenho orado toda manhã, quando eu tenho saído de casa, pedindo a Deus que me dê controle espiritual, que me dê equilíbrio espiritual, porque uma pessoa desequilibrada é uma pessoa que está propícia para Satanás usar, para Satanás fazer dela como uma marionete. Mas nós que somos cheios do Espírito Santo, somos pessoas equilibradas, agimos com prudência, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, os mansos são aqueles que agem com prudência, são aqueles que agem com autocontrole, sabendo que quem está no controle de suas vidas é o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos para o tópico de número 2. Já estamos chegando ao tópico número 2. No tópico 1, a gente viu as virtudes que alicerçam a vida cristã. Agora aqui no tópico 2 é o sermão em relação à vida prática. Então, esses três ponto aqui do tópico 2 vai mostrar a vida prática do cristão. Aquelas pessoas que fazem parte do reino, que acessam o reino, precisam exercer isso aqui para poder ser considerado uma pessoa que faz parte desse reino. Caso contrário, esta pessoa não está apta a adentrar no reino de Deus. As bem-aventuranças se conectam com cada particularidade e vão conduzindo para altas dimensões. Então, a partir do momento que você aprende as bem-aventuranças, que você aprende o Sermão do Monte e aplica, você vai crescendo na presença de Deus, você vai alcançando altos níveis na presença de Deus, porque você pratica aquilo que está dentro da sua palavra. Então, você é uma pessoa que vai alcançar maturidade espiritual na presença de Deus, porque você pratica o Sermão do Monte. E vamos ver o subtópico 2.1, fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Então, é algo, aqui esse tópico vem falar de algo pessoal, algo que está dentro de mim, dentro de você, porque a fome e a sede de justiça, a qual Jesus se refere aqui, é aquela transformação, tá vendo? A transformação, novo nascimento, a nova vida no reino, do reino, uma fome e sede que não cessa, que flui diariamente de um coração transformado, aleluia. Então aqui, esse tópico aqui está falando de intimidade com o Senhor, de relacionamento com Deus,
porque à medida que nossas vidas são transformadas pelo Senhor, nós nascemos de novo, nós somos regenerados, nós não temos a mesma fome e a sede que o mundo tem de justiça, a sede que o mundo tem de vingança. A nossa fome e sede é de estar na presença de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A fome e sede que não cessa, que flui diariamente de um coração transformado. Então, todos os dias você entra na presença de Deus, você se enche, você busca mais o Senhor porque você tem sede, você tem fome da presença de Deus, você tem vontade de estar mais perto do nosso Deus. Quantas pessoas aí estão com fome espiritual, quantas pessoas aí estão quase morrendo na vida espiritual porque não procuram Deus, não procuram a presença de Deus, pessoas que não oram, que não jejuam, que não se consagram, que não têm uma vida diária de leitura da palavra de Deus, de meditação, e já estão aí à beira da morte espiritual, porque são pessoas que não procuram se alimentar o seu interior da presença de Deus, porque à medida que eu e você nos alimentamos da presença de Deus diariamente, o nosso coração vai sendo transformado. E à medida que nós vamos tendo sede e justiça, nós vamos nos aproximando mais de Deus. É por isso que as pessoas não entendem por que o crente ele vive essa busca constante pela presença do nosso Deus. É porque nós somos sedentos pela presença do nosso Deus, porque é maravilhoso, é inexplicável o crente quando está na presença de Deus. Parece que a gente não quer sair mais. A gente quer ficar ali na presença de Deus porque a presença de Deus é algo maravilhoso. Então, nós precisamos colocar isso em prática, fome e sede de justiça. Aleluia! Se todos nós tivéssemos sedentos de justiça e com fome dessa presença de Deus transformadora, olha o que o escritor está colocando aqui, irmãos. Nós seremos, consequentemente, uma igreja com valores do primeiro amor. Quantas pessoas falam assim, mas a igreja do primeiro amor não tem mais como voltar, como era a igreja primitiva, como é que os irmãos se comportavam no passado e vice-versa. Irmão, os irmãos daquela época, eles buscavam a Deus, eles oravam ao Senhor e se consagravam ao Senhor porque eles tinham fome e sede da presença do nosso Deus. As pessoas, elas até vão para a igreja, se convertem, mas muitas não têm fome nem sede pela presença de Deus, e é por isso que morrem espiritualmente, se desviam da palavra e voltam às práticas malignas antigas que elas praticavam no mundo. Mas se nós queremos ter uma igreja de volta ao primeiro amor, nós precisamos ter fome e sede de justiça, nós precisamos buscar a presença do nosso Deus, porque uma igreja que tem fome e sede de justiça é uma igreja que também é voltada, sabe para quê, irmão? Para ganhar almas. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você quer trazer pessoas para perto de Deus, mais você sente a necessidade de evangelizar, de trazer pessoas para dentro desse reino, porque está sendo bom para você, você está sendo transformado, aí você tem desejo de que as pessoas também obtenham isso que você está alcançando, porque isso é maravilhoso, isso é fome e sede de justiça, aleluia. Então, almas e uma igreja poderosa e avivada, uma igreja que vive só de entretenimento, de novidades mundanas dentro das igrejas, mas uma igreja avivada é aquela que tem fome e sede de justiça, aleluia. O salmista Davi diz que um dia na presença de Deus vale muito mais do que 1000 lá fora, porque Davi reconhecia, ele tinha fome e sede da presença do nosso Deus, fome e sede de justiça, de estar na presença do Senhor, que é justo, que é verdadeiro, que é fiel e que nos ampara, que nos ama e que está aí à nossa disposição para nos abençoar, desde que nós o obedeçamos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, se você não está com sede, fome da presença do Senhor, eu te convoco nesse momento que você venha fazer uma aliança com Deus, uma renovação na presença de Deus, para que você tenha fome e sede de justiça. Porque você tendo fome e sede de justiça, eu não tenho dúvida de que você será uma pessoa avivada, você será uma pessoa que vai praticar as obras do primeiro amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o 2.2, subtópico 2.2, os misericordiosos. Então, os misericordiosos, eles alcançarão, sabe o quê? A misericórdia. Enquanto esse tópico anterior que eu citei aqui falou da vida pessoal, da vida interior de cada um de nós,
Isso aqui é algo que nós temos que colocar para fora, é algo que nós temos que praticar, é algo que nós temos que no dia a dia exercer. Misericórdia. O que é misericórdia? É um sentimento de dor, é um sentimento de solidariedade, se colocar no lugar da outra pessoa. É você sentir a dor do seu próximo. Ou seja, a palavra que as pessoas usam hoje muito, empatia. Você precisa ter empatia, você precisa sentir a dor daquela pessoa que está passando por um momento difícil, uma dificuldade. E eu vou citar um exemplo dentro da Bíblia aqui, de que uma pessoa que teve empatia e ela foi aqui registrado no livro aqui de Lucas 10:25. Vamos chegar lá, peraí. Essa bem-aventurança apresenta o novo estágio da vida cristã, tá vendo? Enquanto o anterior apontava para a necessidade que havia dentro de nós, presta atenção, professores, vocês colocar isso na classe. Essa começa a falar das qualidades que recebemos e precisamos exercer, assim como nós recebemos misericórdia de Deus. Deus ele nos alcançou com a sua misericórdia. Jesus veio aqui na terra, viveu como homem, sentiu a nossa dor, se colocou no nosso lugar, se entregou naquela cruz do Calvário e derramou sua última gota de sangue, sabe? Porque Jesus teve empatia por mim, por você, ele nos deu misericórdia. Então nós recebemos a misericórdia de Deus e nós precisamos exercer diante daqueles que necessitam. Quantas pessoas recebem o Evangelho, recebem a Jesus e não têm coragem de falar do amor de Deus para o seu próximo? Então você não está exercendo misericórdia, você não está sentindo a dor de uma pessoa. Então, quando nós não sentimos a dor do nosso próximo, isso é perigoso, significa que nós estamos doentes, quando nós não sentimos mais a vontade de ajudar as pessoas que estão sofrendo, que estão passando por dificuldade. Quantas vezes eu tenho aberto as redes sociais aí e tenho visto pessoas, até pessoas que se consideram cristãos, falando de amor próprio, que ela ama a si mesma, que ela tem que valorizar o amor próprio. Irmão, a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, é o nosso próximo, é o próximo como a mim mesmo, como a ti mesmo. Então, não está falando para mim ter amor próprio, mas para mim amar o próximo como a mim mesmo. Então, se eu amar a Deus acima de todas as coisas e meu próximo como a mim mesmo, com certeza eu vou estar cumprindo a lei de Deus, vou estar cumprindo as leis desse reino que Jesus veio implantar aqui na terra, desse reino que seria um reino de paz, um reino espiritual, um reino de bênção. Então, nós praticando a misericórdia, nós vamos fazer parte desse reino. Nós somos súditos nesse reino, nós temos que exercer misericórdia. Então, ela fala do exercício da misericórdia, isso tudo tem a ver com caráter cristão. Então, isso tem a ver com caráter. Eu sentir vontade de ajudar uma pessoa, a sentir a vontade de não deixar a pessoa padecer sozinha. A maioria das pessoas vive tão preocupada com seus próprios sentimentos, olha que eu falei do amor próprio, seus próprios sentimentos, que não resta tempo nenhum de energia disponível para se preocupar com os sentimentos dos outros. Eu estou tão ocupado, eu tenho empresa para gerenciar, meu trabalho ocupa todo o meu tempo, minha faculdade ocupa todo o meu tempo, meu dia a dia, minha família, eu só tenho tempo para esse mundo aqui que eu vivo, e as pessoas estão morrendo ao nosso lado. Quantas pessoas estão morrendo ao nosso lado, às vezes vizinho nosso, e nós não praticamos misericórdia porque nós estamos tão envolvidos, tão afundado nesse mundo que nós vivemos aqui, só nesse mundinho, nós estamos nadando só nessa direção, só em favor de nós. Então, irmão, as pessoas do nosso lado precisando de misericórdia, nós muitas vezes estamos olhando só para dentro da nossa necessidade, do nosso sucesso, da nossa fama, do nosso reconhecimento, da nossa autoestima, que tem que estar tudo lá em cima. Irmão, nós temos que exercer misericórdia. Sabe por quê? Eu vou citar aqui o exemplo aqui que eu falei para vocês. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Jesus ele começa a falar a parábola do bom samaritano. Sabe por quê? Os fariseus eles diziam que eles tinham misericórdia, mas eles não exerciam misericórdia. Eles foram alcançados pela misericórdia de Deus, mas eles não exerciam misericórdia. Sabe por quê? Passou ali o levita e o sacerdote. Cada um olhou para dentro de si, se preocupou apenas com algo que fazia parte, ou seja, que iria beneficiar eles mesmos. Como aquele homem que estava aí no chão, caído, todo machucado, não ia trazer benefício algum para eles, eles simplesmente viraram as costas e foram embora. Aleluia. Porém,
veio o bom samaritano, e o bom samaritano, ele sentiu a dor daquele homem ali, caído no chão, ele sentiu necessidade de ajudar aquele homem, então ele pega aquele homem, leva ali para um local, para uma espécie de estalagem, de hospital, pede para cuidar daquele homem, paga ali as estadias daquele homem ferido, e diz que quando ele voltasse, se houvesse algo para acertar, ele depois ia acertar. Então, ele sim, o bom samaritano, que é a figura de Cristo, ele exerceu misericórdia ali diante daquela parábola, naquele cenário que Jesus estava ali explicando ali para os seus discípulos e para as pessoas. Ou seja, a misericórdia é algo que nós praticamos, independente se estão nos vendo ou não. Nós sentimos a dor do nosso próximo e aí nós o ajudamos. E o bom samaritano, ele não tinha vínculo nenhum com aquele homem, ele não conhecia aquele homem, ele estava apenas passando naquele lugar e viu ali que havia um ser humano, havia um próximo, havia uma pessoa ali caída no chão, e que se essa pessoa não fosse socorrida, com certeza ela iria padecer. Mas o bom samaritano, ele ali prestou socorro, foi misericordioso. E você tem praticado misericórdia? Você tem sentido empatia pela dor do seu próximo? Ou se você tem ficado calado, tem fingido que não está acontecendo nada, e que para você o que importa é que o que está acontecendo na sua vida, que você tá bem, que você está alcançando o que você quer? Não, cuidado, vamos praticar misericórdia, porque é algo que nós temos que diariamente colocar em prática. Então, esse sentimento aqui, misericórdia, nós precisamos exercer como pessoas que fazem parte desse reino, pessoas que pregam a palavra, pessoas que vivem no evangelho, precisam praticar essa misericórdia aqui, que nós estamos aqui abordando esse assunto, porque fazendo assim, nós vamos estar aqui claramente sendo identificados como servo do Senhor. As pessoas vão olhar para nós e verdadeiramente vão ver Cristo na minha e na sua vida. Sabe por quê? Porque nós praticamos misericórdia. Aleluia. Vamos para o tópico 2.3, os limpos de coração. Um sermão prático da vida em relação à vida prática, os limpos de coração. A Bíblia usa a palavra coração como centro da nossa vida, revelando como pode ser um manancial de imoralidade e impureza. Jesus não estava preocupado com o que entrava. Ele afirmou que nada do que vinha de fora contaminava o homem mais do que saía de dentro dele. Então Jesus deixou isso bem claro, que o que contaminava o homem não era o que ele ingeria, não era o que entrava, era o que saía do coração. Sabe por quê? Quando nós nascemos, nós já herdamos esse pecado, essa mancha que Adão e Eva adquiriram lá no Jardim do Éden. Quando pecaram contra Deus, tiveram seu coração sujo pelo pecado. O coração do homem agora já não era mais um coração limpo, era um coração que Deus não poderia mais habitar nele, porque Deus não habita em coração sujo, Deus não habita em coração imundo. Tanto é que lá em Apocalipse fala que os limpos de coração verão a Deus, está aqui em Hebreus, se não me engano, o limpo de coração verão, não está em Hebreus não, está em outro livro aqui, mas eu vou procurar os irmãos, já eu falo. O limpo de coração verão a Deus, e também, deixa eu ver aqui, Hebreus 12:14, fala, seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para se exercer a santificação, é necessário o coração estar limpo. E o homem por si só não era capaz de limpar o seu coração. Mas Jesus veio, entregou a sua vida por todos nós, para que nós fôssemos lavados com o seu sangue carmesim, passou dentro de nós, fez uma limpeza dentro do nosso coração, e hoje nós temos um coração, segundo o coração de Deus, nós temos um coração voltado para fazer a vontade do Senhor, porque nós temos um coração limpo. Tanto é que ele fala que é do coração que procede as imundícias dessa vida. Então, o coração é enganoso, então o coração é do coração que procede as saídas da vida. Então, o coração é algo que nós temos que tomar cuidado, porque é do coração que procede as imundícias. Então, nós precisamos estar com o coração limpo. Então, a boca só fala e o coração está cheio. Tem um ditado que diz, a boca só fala e o coração está cheio. Então, quando a pessoa ela solta para fora o que está dentro dela, é algo que está internalizado dentro dela. Então, se ela fala,
é porque está no coração. Então, nós precisamos ter cuidado com as intenções do coração. Não é o que entra, é o que sai. Lembra lá de Adão e Eva? Irmão, eu não tenho dúvida de que mesmo que eles pecaram, eles comeram o fruto ali proibido, que o Senhor os havia proibido, porém, quando o Senhor veio os visitar no fim da tarde, e eles tivessem ali reconhecido, tivessem aberto a sua boca e disse, Senhor, nós pecamos, nós comemos a árvore do fruto proibido, e nós estamos aqui para ver o que é que o Senhor vai fazer conosco. Nós erramos, nós estamos na condição de errado. Eu não tenho dúvida de que o Senhor poderia exercer misericórdia naquele momento e ali tudo tomaria um rumo diferente. Mas como eles negaram, como eles jogaram a culpa um para o outro, não reconheceram ali, então o que saiu da boca deles é o que fez com que eles fossem expulsos do paraíso e nunca mais puderam voltar. Então, por causa disso, o coração do homem é um coração sujo. Então, o coração limpo é o que não está dividido. Então, esse tema aqui, coração limpo, vem falar de divisão, de escolha, o coração limpo é o que não está dividido. O coração não regenerado é tão volúvel que consegue levar uma pessoa a declarar lealdade a um e quando, na verdade, está servindo a outro. Então, o que é volúvel? Um coração volúvel é um coração que facilmente muda de direção, uma pessoa que é instável. Um dia ela está com Jesus, um dia ela está no mundo, um dia ela fala que serve a Deus, outro dia ela serve aos prazeres desse mundo. Então é uma pessoa que um dia ela fala que declara lealdade a Jesus e no outro dia ela declara lealdade a Satanás. Eu sempre costumo dizer nas minhas pregações que tem muitas pessoas aí que falam que são noiva de Jesus, que estão noivadas com Cristo, mas estão se prostituindo com Satanás. Tem um caso extraconjugal. Então Deus ele não aceita dividir eu e nem você com Satanás. Ou nós somos totalmente dele e temos um coração limpo, quebrantado dentro dele, ou ele não nos aceita em cima do muro. Está indeciso. Lá e cá, nós precisamos tomar uma decisão diante de Deus para que possamos alcançar as benevolências do Senhor. Então, é isso que nós precisamos fazer, uma decisão. Nada de coração volúvel, um coração que não tem estabilidade. Os limpos de coração são aqueles que amam somente ao Senhor. Aleluia. E somente Ele está no centro de seus corações. Esse é o grande mandamento, conforme está lá em Mateus 12:30. Então, o coração limpo é um coração que está habilitado à morada somente do nosso Deus. Somente Jesus pode morar no coração limpo. Então, quando você vê uma pessoa que ela é instável, ela é volúvel, ela não sabe quem ela serve, é porque o coração dela ainda não passou pela regeneração, o coração dela ainda tem sujeira, então ela precisa mudar de vida, ela precisa tomar uma atitude e pular para o lado de Jesus, porque para o lado de Jesus é melhor, porque nós vamos alcançar a misericórdia do nosso Deus. Tanto é que no mundo nós nunca conseguiremos ter um coração limpo, porque lá no mundo as pessoas só têm um coração mau e ruim. Por mais que as pessoas falem que não praticam maldade, não praticam isso ou aquilo, porém nós sabemos que no fundo, todo ser humano tem um coração sujo pelo pecado e precisa de passar por uma limpeza espiritual, e isso só o sangue de Jesus pode fazer na minha e na sua vida. Então, muitas pessoas não reconhecem Jesus como Salvador, muitas pessoas dizem que não vão a uma igreja, que não precisam de ir numa igreja, não precisam de ir atrás de Jesus, não precisam se converter porque elas já amam, têm um coração. Não se engane. Quem não está com Jesus no coração é porque ainda tem mancha no coração. A qualquer momento essa pessoa vai verbalizar o que está interno dentro dela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o tópico 3, uma vida contagiante diferenciada. Nesse tópico nós vamos ver e seguir o exemplo de Jesus aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Lá nos objetivos da lição, mostrar o estilo de vida diferenciado do mestre. Então, assim como Jesus ele mostrou para nós o exemplo e ele fez, e nós precisamos também copiar as virtudes do nosso mestre para contagiar as pessoas e ter uma vida diferenciada. Aleluia! Tá gostando da aula? Já estamos aí partindo para o último tópico. Se está gostando, deixa um like, deixa um comentário. É muito importante a sua participação. Amém? Enquanto se destaca aqui aqueles que compartilham o mesmo estilo de vida que seu mestre. Então, assim como Jesus e faz, eu preciso, como discípulo, fazer aquilo que o meu mestre faz. Aquilo que Jesus faz, eu preciso imitar meu mestre.
Então aqueles que imitam o seu mestre, eles são rejeitados, eles são perseguidos pelo mundo, mas Cristo os elogia chamando de bem-aventurado. Então, se eu e você queremos parecer com Cristo, irmão, é natural que a gente vai desagradar aqueles que não querem se parecer com Cristo, aqueles que não querem saber de Jesus. É natural que nós vamos ser rejeitados, perseguidos, caluniados, vão cuspir no nosso rosto, vão falar mal de nós, vão criar várias situações para denegrir a nossa imagem só pelo fato de nós querer parecer com Cristo. Então, nós vamos estudar nesse tópico aqui. 3.1, os pacificadores. Por que os pacificadores são bem-aventurados? Vamos ver, porque os pacificadores, para início de conversa, eles promovem a paz. Nós fomos chamados para ser pacificadores. Nós fomos chamados para representar o príncipe da paz. Nós fomos chamados para ser portadores da paz de Cristo. Então, nós somos pacificadores, porque nós somos servos do Senhor e nós habita a paz do Senhor. A paz que o mundo não pode dar, só Cristo pode dar. Ele falou assim, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, porque o mundo dá uma falsa paz, mas Jesus dá a verdadeira paz, porque Ele é o príncipe da paz, aleluia. Então, os pacificadores são aqueles que promovem a paz do mundo. Porque eles se destacam, são diferentes dos demais homens e mulheres do mundo. Por quê, irmão? Porque são pessoas possuídas pelo poder do Espírito Santo e pelo caráter de Deus. Só uma pessoa possuída pelo Espírito Santo, cheia da presença de Deus, é capaz, meus amados irmãos, de ser pacífico nesse mundo que nós estamos vivendo tão difícil, um mundo tão complicado de se viver, onde as pessoas elas vivem uma luta, uma cana de braço, um lutando contra o outro. Ninguém quer dar o braço a torcer para ninguém, ninguém quer dar a vez no trânsito para ninguém, ninguém quer deixar a pessoa tomar a frente numa fila porque a pessoa está ali na prioridade. Irmão, hoje nós vivemos num mundo que, sinceramente, nós temos que ser muito pacíficos, nós temos que ter muita paciência, nós temos que pedir a Deus para que o Senhor nos dê a cada dia a sua graça e possamos ser cheios do Espírito Santo para sair para a rua. Porque quando a gente sai na rua, sai nas avenidas, a gente tem que ter essa virtude de Cristo na nossa vida, ser pacífico, porque senão a gente vai arrumar confusão com todo mundo e vamos se parecer com o mundão aí. Mas nós precisamos se parecer com Cristo, nós precisamos ser pacificadores. O mundo está em guerra e nós estamos pregando a paz. O mundo está em destruição, nós estamos reconstruindo, porque nós somos pacificadores. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que há muitas guerras e contenda do mundo. Sabe por quê? É porque as pessoas não têm a verdadeira paz. Então, quem não tem a verdadeira paz, dificilmente vai promover paz. Ela pode até promover uma paz momentânea, uma paz que vai encerrar a qualquer momento. Mas a paz que Jesus nos usa para promover nesse mundo, que é pregar o evangelho da paz, pregar Jesus como Salvador, como aquele que pode nos dar a salvação, aí sim as pessoas que se entregar a Jesus alcançarão a paz de verdade e também passarão a ser pessoas pacíficas. Antes ela era uma pessoa agressiva, mas com Jesus agora ela é uma pessoa pacífica, uma pessoa que vai promover a paz. Apóstolo Paulo era uma pessoa agressiva, uma pessoa que matava, uma pessoa que odiava, mas o dia que ele teve um encontro com Cristo, ele se tornou um pacificador, ele se tornou um promotor da paz. E você tem sido um promotor da paz? Você tem sido uma pessoa pacífica? As pessoas têm olhado para você e sentem a paz de Deus? Não, nós temos que fazer uma autoanálise todos os dias para saber se nós estamos ou não fazendo a vontade de Deus, porque nós fazemos parte do reino de Deus e nós precisamos promover a paz de Jesus. Aleluia! Vamos para o tópico 3.2. Os perseguidos por causa da justiça. Acerca da perseguição, John Stott disse, não há dúvida que as perseguições simplesmente conflitam entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Por que que as pessoas se guerreiam tanto? Por que que o mundo nos odeia? Porque, irmão, nós pregamos valores diferentes. Enquanto o mundo diz que vai para uma direção, nós como igreja seguimos a Cristo em outra direção. Então, são valores irreconciliáveis. Então, é isso que nós, como pessoas de Deus, como pastores, como líderes das igrejas, precisamos estar vigilantes para não deixar esses valores humanos entrarem dentro das nossas igrejas, das nossas doutrinas e fazer arruaça, bagunça, irmão, porque são valores irreconciliáveis. É por isso que nós somos perseguidos, porque nós pensamos diferente, nós pensamos segundo Cristo. Então as pessoas que não praticam a justiça, com certeza vai ter embate,
porque nós praticamos justiça, nós procuramos agradar a Deus. Então aquele que procura agradar o mundo, com certeza ele vai de alguma forma não gostar de mim e de você, porque simplesmente pelo fato de você servir a Deus. Então aqui nós estamos falando de pessoas perseguidas por causa da justiça. Eu estava dizendo, bem-aventurado é aqueles que foram perseguidos por causa da justiça, por causa da pregação do Evangelho. Quantas pessoas estão aí verdadeiramente morrendo em outros países, sendo perseguidos, missionários, pastores, mulheres e homens de Deus sendo perseguidos simplesmente por pregar o Evangelho, por pregar Cristo, por pregar a palavra de Deus. Mas nós sabemos também que existem muitas outras perseguições, irmãos, provocadas por grandes influenciadores do Evangelho, grandes líderes aí, cantores, pregadores que se envolvem em determinadas polêmicas e acaba que isso vem a manchar a imagem do cristianismo um pouco. Então as pessoas passam a nos perseguir. Então se uma pessoa, quanto maior o grau dela, que ela é conhecida, e ela vinha fazer algo fora da presença de Deus, e isso vinha cair em escândalo, todo o evangelho pode ser afetado, irmão, porque é uma pessoa que ela é uma pessoa corrupta, ela se corrompeu, todo mundo vai olhar para você, tá vendo? É igual aquele irmão lá, e vai começar a nos perseguir, vai começar a nos caluniar, simplesmente pelo fato de estar ali, a gente pode receber esse respingo aí, dos falsos testemunhos, dessas pessoas que não dão testemunho de cristão e que acabam fazendo coisas que não agradam o Senhor, fora da direção de Deus aqui, ó. Aí sim, por causa das situações que eles mesmos criaram sem a direção de Deus. Então são os maus testemunhos, pessoas aí cobrando rios de dinheiro para ir cantar nas igrejas, para pregar. Irmão, eu tenho visto nas páginas aí o Ministério Público aí, embargando aí show de cantores gospel, irmão, porque as pessoas estão comercializando o evangelho e isso tudo cai em descrédito, porque as pessoas, estão vendo, os crentes estão cobrando para ir cantar, os crentes estão cobrando para ir pregar. Todo trabalhador é digno do seu salário, porém nós precisamos fazer a obra de Deus, independente se tem salário ou não. Nós precisamos fazer a obra de Deus por amor. Então a partir do momento que eu exijo, eu cobro, para em determinado local levar o evangelho, levar a palavra de Deus, já não é mais um salário, já eu estou estipulando o valor que eu quero receber. Então, eu não sou mais digno de receber o salário do reino, eu estou estipulando o valor que eu quero receber. Em algumas situações, isso sim acaba aqui caindo na boca da mídia aí, na televisão, e muitas vezes gera até escândalo. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Não estou aqui ofendendo cantor, nem pregador, ninguém. Eu estou aqui apenas pregando a palavra de Deus porque eu sinto no meu coração de falar isso, porque isso é algo que está causando grande confusão dentro do evangelho, porque os cristãos têm sido vistos com mal olhado as pessoas, porque nós somos perseguidos, mas por causa do mau testemunho nosso e das pessoas. Mas se nós for perseguidos por causa do evangelho, aí sim nós vamos ser bem-aventurados. Então, os que sofrem perseguição por causa da justiça são felizes. Por quê? Porque sabem perfeitamente a causa da perseguição e o trabalho correto que realizam para Deus. Então você, missionário, você, mulher de Deus, que está sofrendo perseguição porque está pregando o evangelho, porque está expulsando demônio, porque está curando enfermo, está falando do amor de Jesus e você está sendo perseguido, acalma teu coração porque você é bem-aventurado, você é uma pessoa que está sendo vista por Deus e no tempo certo Deus vai te dar a tua vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Então, em nome de Jesus, vamos praticar aí a obra de Deus, vamos fazer a obra do Senhor, vamos ser perseguidos sim, mas por causa do evangelho, não por causa das besteiras que a gente faz como ser humano. Nós vamos ser perseguidos sim, porque estamos fazendo a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Amém, irmãos? Vamos para o subtópico 3.3, insultados por amor a Cristo. Vamos ver, insultados por amor a Cristo. A perseguição sobre os filhos de Deus não é coisa nova, irmão. Então, isso que eu expliquei anteriormente aqui, das pessoas ser perseguidas por causa do evangelho, as pessoas ser caluniadas por causa da pregação, desde a antiguidade já acontece isso, porque a pessoa é diferente, porque a pessoa serve a Deus, ela é perseguida. Então, vamos ver desde lá do início da humanidade aqui, ó. Abel foi perseguido porque ofereceu o sacrifício perfeito. Isaac foi perseguido porque estava prosperando na presença de Deus no deserto, na terra seca. Ele prosperava e por isso ele foi invejado. Jeremias, ele foi ali maltratado, foi jogado no calabouço simplesmente porque pregou a verdade. Então, foi perseguido por causa do amor do evangelho, por causa da justiça. Então, Elias também foi perseguido porque profetizou a verdade ali
diante de Jezabel, ali dos seus súditos. Elias ali foi perseguido. Nós não podemos esquecer de José também, porque era servo de Deus. Ele obedeceu ao seu pai, foi jogado no poço, foi perseguido, foi levado para o Egito. Nós não podemos esquecer também de Daniel, que também foi perseguido porque orava, foi perseguido porque fazia a vontade de Deus. Então, nós precisamos continuar fazendo a vontade de Deus, mesmo que possamos ser perseguidos. Então, nós estamos vendo exemplo de pessoas aqui que foram perseguidos por causa do Evangelho. Cristo foi perseguido porque pregava o reino de Deus, pregava a verdade, praticava o amor, as obras do Pai, e por isso ele foi perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, pelos romanos e por todos daquela época. Então, por isso, Cristo ele veio a padecer por causa da justiça que ele pregava. Então, se Jesus ele sofreu por causa da pregação do Evangelho, então eu e você também não estamos aí isento de passar por tudo isso. Então, isso é normal na vida do crente, passar por luta, por dificuldade, quando nós fazemos a obra de Deus com veracidade e com verdade. Porque o inimigo, o adversário, Satanás, ele faz de tudo, irmão, para tentar nos atrapalhar, para tentar tirar o nosso foco, porque nós estamos pregando a palavra de Deus e fazendo a vontade do Senhor. Por que não lembrar também da igreja primitiva, que foram duramente perseguidas porque estavam pregando o Evangelho? O apóstolo Paulo foi perseguido porque estava pregando o Evangelho. Então, os pais da igreja, do cristianismo, aí foram perseguidos por causa do Evangelho. João, quando foi jogado na ilha de Pátimo, é por fruto de perseguição, porque João estava pregando o Evangelho. Então, isso é normal, é natural, a gente passar por tudo isso, mas uma coisa não pode esquecer: tudo podemos daquele que nos fortalece. Se estamos fazendo a obra de Deus com verdade, praticando justiça, praticando misericórdia, sendo pacífico, sendo manso, irmão, chorando na presença de Deus, mas Jesus, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Então tudo terá uma recompensa. Deus está de olho em mim, está de olho em você. Continue fazendo a obra de Deus com amor, continue fazendo a obra de Deus com zelo, que com certeza você alcançará a vida eterna e levará muitas pessoas à presença de Deus, aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Então, esses são os bem-aventurados. Essas perseguições acontecem por causa da realeza da nossa vida, porque nós portamos algo precioso. Nós somos filhos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós somos feitos herdeiros de Deus. Então, como nós somos sacerdote real, nação santa, povo adquirido, somos diferenciados do mundo, somos propriedade exclusiva de Deus. Por isso nós também passamos perseguição, porque nós somos diferentes do mundo. É isso que nós precisamos ir na contramão do mundo. A igreja não precisa caminhar em direção ao mundo para ganhar almas, para ganhar pessoas. Não, a igreja nunca precisou disso. A igreja verdadeira é a igreja que caminha contra o mundo, contra os valores desse mundo, os valores éticos, moral desse mundo, mas alcança as pessoas, alcança as almas por causa da pregação verdadeira do Evangelho, porque quando o Evangelho é pregado com veracidade, com verdade, aí o Espírito Santo de Deus atua, aí o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Essa pessoa reconhece seu estado de pobreza, reconhece seu estado de espiritual baixo diante de Deus e reconhece que é um pecador e se entrega a Jesus. Aí acontece sim o verdadeiro sentido do Evangelho, que é atrair as pessoas para a presença de Deus. Amém, meus amados irmãos? Então, nós vamos ler a conclusão. As bem-aventuranças descrevem modelo para viver autêntico dos que respondem ao chamado do Senhor. Ó, tá vendo? Jesus para ser seus discípulos, e as recompensas, tanto no presente quanto futura, estão reservadas ao povo de Deus. Salmos 1, do 1 ao 3. Amém, meus amados irmãos? Bem-aventurado aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, não se detêm nos caminhos dos pecadores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e a nossa lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, nas quais as folhas nunca secam, os frutos dão no tempo certo. Então, pode vir sequidão, pode vir dificuldade. Se você é uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, você está fazendo a vontade do Senhor, irmão, com certeza você vai ser recompensado tanto aqui como na glória futura que aguarda toda a igreja. Amém, meus queridos irmãos? Eu quero agradecer você que ficou até o final, você que assistiu aqui esta aula. Eu tenho certeza que você aprendeu, então não fique com essa mensagem só para você. Compartilhe com seus amigos,
querendo, bom Deus, semana que vem estamos aqui para aplicar a lição de número 4, o sal da terra e a luz do mundo. Amém, meus queridos irmãos? Então fique ligado aqui no nosso canal. A qualquer momento nós estaremos lançando essa aula de número 4 e você será notificado e você irá ser abençoado com a mensagem do Evangelho de Jesus. Muito obrigado. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Ore pelo pastor Éder, ore pelo canal, ore pelo crescimento desse canal, pelo crescimento da obra de Deus. Domingo, em nome de Jesus, se arrume, vá para a igreja, vá para a escola dominical. Esse é meu convite. Se você mora aqui nas redondezas, aqui em Goiânia, onde eu resido, aqui na igreja da Vila Santa Helena, na rua 6, número 303, ali onde está sendo presidida e dirigida pelo pastor Jales Caetano e a pastora Suzy Darley. Se você mora aqui nas redondezas da Vila Santa Helena, você é o nosso convidado para domingo estar ali na nossa escola bíblica dominical, onde você irá aprender a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fique com Deus, fique com Jesus, com o Espírito Santo e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Amém e amém.